Olá novamente, pessoal. Dando continuidade ainda na página 99, tá? Nós vamos explorar e descobrir. Nós não vamos fazer a experiência que está lá, porque essa experiência teria que ser feita, tá? Com o material. Mas vamos à ideia, tá? Do que está nessa página 99 sobre explorar e descobrir. Tá, vamos determinar os divisores de 16 ou os fatores de 16, entendeu? Pode ser falado divisores de 16 ou fatores de 16. Pelo processo geométrico. Vocês vão entender o processo, mas nós não vamos fazer, tá? Tentem entender. Ó. Desenhamos todas as regiões retangulares cujas medidas de área sejam 16 quadradinhos e cujas medidas de comprimento dos lados sejam os números naturais, certo? Essas medidas de comprimento dos lados são os divisores de 16 ou os fatores de 16. Bora perceber aí. Tá aí, olha, a figurinha. Tá? Então aqui, ó, se você conferir, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tem 16 quadradinhos aqui, tá? E esses quadradinhos aqui, eles formam esse retângulo grandão, tá? Aí, qual é a área aqui, né? Quantos quadradinhos cabem dentro desse retângulo grandão aqui? Aí você vê que a medida aqui é o lado, tá? Um lado aqui, vamos chamar esse pequeno lado aqui de comprimento 1, tá? E aqui, como aqui também é um quadradinho, então esse lado aqui também vale 1. Só que vale 1 daqui até aqui no final são 16, então vale 1 vezes 16. Então a área desse retângulo grandão é 1 vezes 16, que dá 16. Deu para entender? Então a quantidade de quadradinhos que tem aqui são 16, a gente contando, ou você fazendo o seguinte cálculo: multiplicar esse lado aqui 1 vezes a quantidade que cada lado aqui formou desse grandão. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 1 vezes 16 dá os 16 quadradinhos. A mesma coisa a gente pensa aqui, olha. Aqui você tem 1, 2. Então esses dois quadradinhos aqui, o lado deles, nesse retângulo maior, tá? Forma 2 aqui. E se você contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Forma 8 aqui um lado, tá? De 8, cada quadradinho desse, tá? Nós temos o lado 1 e 1. Só que aqui esse lado desse 1 mais 1 deu 2. Aí aqui esse lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 deu 8. Para nós sabermos o total de quadradinhos sem precisar conferir, basta a gente multiplicar 2 vezes 8. E 2 vezes 8 dá os 16 quadradinhos. Deu para entender? Deu duas quantidades de 8 também. Você pode contar assim, ó, tem 8 aqui e 8 aqui. Então 2 vezes 8. E aqui, novamente, né, você conferir aqui, ó, que é um quadradinho, mas aqui o lado do quadradinho é 1, mais desse aqui é mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então aqui tem um lado 4 desse quadrado bem grande, e aqui tem 1, 2, 3, 4. Né? Aí a pergunta é, nesse quadradão que tem medida 4 por 4, cabem quantos quadradinhos aí dentro? É só a gente multiplicar a quantidade dos lados. Olha, 4 vezes 4. E 4 vezes 4 dá 16. Deu para entender? Então a gente pode concluir que couberam aqui dentro desse quadrado grandão 16 quadradinhos pequenos desse tamanho aqui. Olha. Deu para entender? Essa que é a ideia de estudar a área, tá, pessoal? Que vocês vão ver lá na frente, nas outras séries. Então, vamos responder rápido aqui. Vocês precisariam ter os quadradinhos, mas vamos resolver aí. Olha, faça no caderno o que se pede. Isso aqui não é para vocês fazerem, tá? Só a atividade que eu pedi. Isso aqui é apenas para vocês entenderem. Observe as regiões retangulares acima e responda. Quais são os divisores de 16? Aqueles números do lado que a gente multiplicou para dar 16. Então, só voltando aqui, seria quem? Aqui, ó, seria o 1, o 16, o 2, o 8
e o 4. Um 4 só, não precisa ser os dois, tá? Só um já faz o papel dos dois. Então a resposta é 1, 2, 4, 8 e 16. Aí aqui vem mais um, mas aqui eu vou mais rápido, senão não vai dar. Aí está dizendo, em uma folha de papel quadriculado, descubra e registre todos os divisores construindo regiões retangulares. Pessoal, não vai dar para a gente fazer isso, então vamos apenas colocar a resposta aqui, tá? Depois recorte o papel quadriculado e cole-o no caderno. Tá, você pode fazer essa experiência você mesmo. Mas aqui seria nós encontrarmos os dois números, tá? 2 a 2 que multiplicados de 12. Eu já vou colocar a resposta aqui, olha, tá? Ou você pega o 12, tá? E fatora ele. Não sei se vocês sabem como é esse processo de fatoração, mas eu ainda vou ensinar para vocês. Tá? Então escolhe dois números que é multiplicado entre eles dá 12. Então o 3 e o 4, 3 vezes 4 dá 12. Quem mais? O 1 e o 12, 1 vezes 12 dá 12. O 6, 2 vezes 6 dá 12. Então, ó, tá aqui, ó. Esses números, se você encontrar aqui, sempre vai ter uns 2 entre eles aqui que multiplicado dá 12. Tá? Não todos, mas só 2. Por exemplo, se você pegar o 3, você vai ter que multiplicar por 4 para dar 2. Se você pegar o 2, você vai ter que multiplicar por 6 para dar 12. Se você pegar o 1, você vai ter que multiplicar por 12 para dar 12. E a resposta dos outros são: do 5, você só tem o 1 e o próprio 5. Do 20, você tem o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o próprio 20. Tá? Divide o 20. Aqui você tem o 1 e o 7. Aqui você tem o 1, o 3 e o 9. E aqui você tem o 1 e o 3 apenas, são os divisores desse. Percebam, pessoal, a última coisa aqui para vocês. Percebam que em todos sempre tem o 1 e o próprio número é divisor do número. Olha. O 1 sempre divide o número, no caso 12, e o próprio 12 divide o 12. Aqui o 5, o 1 divide o 5 e o próprio 5 divide o 5, não tem outro, tá? Aqui o 20, o 1 divide o 20 e o próprio 20 divide o 20. Eu não estou falando dos outros, tá? Eu estou falando só de um detalhe que vocês sempre têm que saber. Se tem um número, então o 1 divide esse número e o próprio número divide ele mesmo. É isso que eu quero que vocês percebam. Aí se tiver outro, vocês têm que procurar. Certo? Espero que vocês tenham entendido e é isso.